Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa terceira aula do nosso curso de questões da Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa. Já separem essa lei para que nós possamos utilizá-la, consultá-la no decorrer das questões. Nós vamos, então, nesse primeiro bloco da aula 3, resolver 5 questões, especialmente as questões de número 61 à questão 65. Então, vamos à primeira, que foi cobrada neste ano de 2018, Banca CESP STJ. Vejam a situação hipotética. Um secretário estadual contratou sem licitação e com preço muito inferior ao praticado no mercado a empresa do seu irmão para manutenção de computadores alocados em um departamento da secretaria. Nesse caso, para ser configurado o ato de improbidade, não é necessária a existência de lesão ao patrimônio público. Você pode perceber que o ato do secretário estadual, quando ele contrata sem licitação, ele contrata por um preço muito inferior ao praticado no mercado. Então, perceba que neste caso, nós não vamos ter uma lesão ao erário. Por que nós não vamos ter uma lesão ao erário? Porque ele faz a contratação por um preço extremamente inferior, né, um preço muito inferior ao praticado no mercado, mas mesmo não tendo essa lesão ao erário, a pergunta que eu faço é: configura a improbidade administrativa? E aí? Claro que configura. Peguem a Lei 8429, a Lei de Improbidade, e vamos abrir no artigo 21. Então, Lei 8429, artigo número 21. Olha só. A aplicação das sanções previstas nesta lei, na Lei de Improbidade, independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento, e 2, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Então, para configurar o ato de improbidade, não é necessária a existência de lesão ao patrimônio público. Então, está correta a assertiva da questão 61. Anotem o artigo aí, artigo 21, inciso 1, Lei 8429. Tá bom? 62. De acordo com a Lei 8429, o agente público que, sem justo motivo, se recusar a prestar declaração dos bens que possui dentro do prazo determinado, além de outras sanções cabíveis, estará sujeito à pena de A. Advertência, B. Repreensão, C. Demissão, letra D. Suspensão por até 30 dias ou letra E. Suspensão por até 15 dias. Se você marcou demissão, você pensou da forma correta. Veja que nós estamos aplicando uma sanção. Por que nós estamos aplicando uma sanção? Porque o agente público, sem motivo algum, ele se recusou a prestar a declaração dos bens que possui. Neste caso, a própria Lei 8429, ela prevê, no artigo 13, parágrafo 3º, que será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, ou agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado. Então, aqui nessa questão 62, nós marcaremos como gabarito a letra C, artigo 13, parágrafo 3º. Questão 63. O dano ao erário, o enriquecimento ilícito e a violação de princípio administrativo, se praticados por agente público, são considerados atos de improbidade administrativa? Sim, nós temos os atos de improbidade que causam lesão ao erário, que causam enriquecimento ilícito, que ofendem, que atentam contra os princípios da administração. É claro que não só o agente público pode realizar tais atos,
mas não é o que a questão está dizendo, né? Ele está dizendo que se esses atos forem praticados por agente, configurará atos de improbidade? Sim, são aqueles atos do artigo 9º, do artigo 10 e do 11 da Lei 8429. Então está correta a questão 63. 64. José, servidor público do TRT da 14ª Região e chefe de determinado setor do tribunal, está construindo uma bela casa de campo para desfrutar momentos de lazer com a sua família. Assim, em um determinado final de semana, utilizou equipamento pertencente ao tribunal na obra da sua casa. E, além disso, levou 2 servidores a ele subordinados para auxiliar os demais pedreiros na obra. Em razão do ato ímprobo praticado, o Ministério Público ingressou com uma ação de improbidade contra José, pleiteando, dentre outras sanções. Olha, primeiro ponto que nós temos que ver aqui. Quais foram os atos praticados por José? Ele utilizou o equipamento que pertencia ao tribunal na obra da casa, utilizou também servidores, foram 2 servidores. Esse caso, ele está lesando o erário ou ele está enriquecendo ilicitamente? Veja que ele está utilizando para bel prazer, ele está utilizando para si. Quando a gente tem um ato em que esse servidor utiliza para si, é um ato para dentro, nós chamamos de atos que causam enriquecimento ilícito. Os atos que causam enriquecimento ilícito estão no artigo 9º da nossa Lei 8429 e o ato tratado na questão é do inciso 4, que prevê que utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Então, nós já descobrimos que causa o quê? Enriquecimento ilícito, que está no artigo 9º, inciso 4. As sanções estão no artigo 12. As sanções para enriquecimento ilícito estão no artigo 12, inciso 1. Olha quais são as sanções: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Olha, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Letra C. Se fosse de 5 a 8, seria lesão ao erário. Pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor da remuneração, de até 2 vezes, é também lesão ao erário. Proibição de contratar com o poder público por 15 anos, não há nenhuma vedação em nenhum dos atos, dos tipos de atos, que causa essa proibição por 15 anos. E letra E, proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, no caso, pelo prazo máximo de 3 anos. Olha, pelo prazo máximo de 3 anos, são os atos contra os princípios da administração. Então, também não pode ser a letra E. Gabarito da questão 64, letra C. 65. Olha só, muito pequenininha. Não dar publicidade a ato oficial configura ato de improbidade. Sim, configura, e digo mais. Que tipo de ato? Os atos que atentam contra os princípios da administração. Artigo 11, inciso 4 da nossa legislação, da nossa Lei 8429. A gente fecha o primeiro bloco. Se você ainda não adquiriu o nosso curso completo de 120 questões da Lei de Improbidade, passe no site eleitoralcombruno.com.br. O curso você vai perceber que está com um valor bem convidativo, né? E eu tenho certeza que vai ser muito útil para qualquer prova que você for fazer no futuro. Bons estudos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.